Rio Grande do Sul. Você sabia que a Aelétrica é especializada em usinas solares de investimento? Venha até a nossa loja e fale com o Givago e entenda o porquê as pessoas investem em painéis solares. A Aelétrica fica na Júlio de Castilhos 578, fone 3723-7032. Vem pra Aelétrica, vem! Atenção, Cachoeira do Sul! Clube Tischler, descontos exclusivos para você economizar. Faça o seu cadastro no site clubetischler.querovantagens.com ou no app Clube Tischler, direto no seu celular ou nos totens disponíveis em todas as nossas lojas. Depois, identifique-se no caixa com seu CPF e pronto. Aproveite ofertas e benefícios exclusivos. Cadastre-se agora mesmo e não perca essa novidade. Clube Tischler, feito por quem é de Cachoeira e está sempre junto da comunidade. Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família. Vale FM, uma rádio para toda a família. A partir de agora, na Vale FM 99.1, você acompanha as primeiras notícias do seu dia no programa Vale Informação. Sete horas, 3 minutos, bom dia, hoje 29 de janeiro de 2025, quarta-feira, 20 graus de temperatura, tempo nublado no centro de Cachoeira do Sul nesse momento. Aqui as primeiras notícias do seu dia na rádio para toda a família, em nome de Seletro, Aelétrica e Supermercados Tischler, que hoje tem o barato do dia, café Nescafé, pote de 160 gramas por R$ 16,99. Esta é uma das muitas ofertas dos supermercados Tischler. Nossa equipe formada com Tomás Pereira, eu, Ronaldo Toné, e você que participa pelo WhatsApp 2023 1397. Nosso Facebook já está no ar, com imagem e som dos nossos estúdios. Aqui temos também aplicativos que levam o som da Rádio Vale para qualquer lugar do planeta. Nesta quarta-feira, estamos com uma agenda cheia de entrevistados. Vamos tentar um contato com Santiago, por exemplo, com o produtor rural de Santiago, produtor de soja, Michael De Biasio. Nós estamos tentando, o telefone pega muito mal. Ontem, no contato que nós fizemos para conversar com ele, para saber como estão as lavouras de soja no Centro-Oeste Gaúcho, ele disse que onde ele planta não tem sinal de celular, ele teria que se deslocar 2 quilômetros adiante, num ponto específico, o que é um absurdo, né? No século XXI, no ano de 2025, nós estávamos com essa dificuldade de comunicação. Tá, mas e cadê o 5G? Pois é, vamos ver, tomara que seja ele nos dando retorno aí das chamadas. Também vamos falar aqui da promoção relâmpago do Aelétrica, do Givago Calderaro da Silveira estará conosco. Às 7h30, o presidente da Associação Cachoeirense de Futebol Varziano, Zênio Menezes da Silva, vai nos falar sobre os planos para a sua administração, ele que foi eleito na última sexta-feira. Também estará conosco o Paulo Roberto Pereira Alves, secretário municipal adjunto de infraestrutura urbana, e o Paulo Davenir Soares Barbosa, presidente do Sincasul, Sindicato dos Funcionários do Quadro Geral da Prefeitura, porque nós queremos saber como se manifestará o Sincasul em relação ao reajuste dos servidores e também quanto a essa ideia, né, que está já sendo implementada, de reforma do quadro geral de servidores do município, que é funções, reenquadramento em questões de
base salarial, quer dizer, algo que precisava ser feito há bastante tempo e que talvez seja executado nessa administração. Só que acredito que não será em regime de urgência. Agora são 7h06. 7 minutos, virou o relógio. Eu já falei, a temperatura é 24 graus e nós vamos, então, tentar agora a ligação com Santiago, com o produtor rural de Santiago, Maicon De Biasi. A ligação pode ter algum problema, Maicon, mas vamos fazer esse contato. Eu sei do esforço que você está fazendo para atender aqui a Rádio Vale de Cachoeira do Sul, mas o nosso objetivo é retratar para essa nossa região centro-leste o que está acontecendo com as lavouras de soja do centro-oeste, nessa região onde você planta. Maicon, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que estão as lavouras aí na região de Santiago, Tupã e outras cidades próximas? Aqui, na verdade, está como está todo o Rio Grande do Sul, né? Algumas lavouras que pegam chuva estão um pouco melhor, outras estão terminadas. Nós temos lavoura aqui que o mês de janeiro está com 35 milímetros. Então, já vinha com déficit hídrico desde dezembro, e aí a planta pegar 35 milímetros num mês inteiro, com essas temperaturas não tem o que aguente, né? Então, eu moro em Tupã, Ciretã, e a gente planta aqui na região de Santiago. E a mesma situação, tanto daqui até Tupã, é a mesma. Algumas partes onde pega, alguma manga de chuva está um pouco melhor, mas na grande maioria as lavouras estão bem prejudicadas, né? Em função de todos aqueles problemas da catástrofe climática por excesso de chuva em maio, mais uma frustração de safra, Maicon, qual é a tua previsão para o setor primário? Olha, eu acho que a pergunta que fica, que eu vejo muito produtor falar, e que eu também me pergunto, é o que vai ser do produtor rural aqui no Rio Grande do Sul. Porque a gente vem de 6 safras, nós estamos com alguns com a quinta de problema, né? Nós aqui de 6 safras, 4 problemas. Então não tem. Tu pode fazer a gestão que tu fizer dentro da tua propriedade, mas se tu não colher com o custo que está hoje em dia, dos insumos, de tudo, do desgaste do maquinário, de funcionários, a gente não coloca nem na conta, às vezes a gente não coloca nem o trabalho da gente, que deveria ser colocado. Então não tem como suportar tanta quebra assim como vem acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Maicon, nossa solidariedade. Nós sabemos que a situação não é igual em todo o estado, mas estamos observando dia a dia que, em função da falta de chuvas, ela se agrava. De qualquer maneira, aqui na Rádio Vale nós estamos registrando sempre essa questão do agro, porque nós estamos numa região agrícola e depende absolutamente do trabalho que vocês fazem. De qualquer maneira, parabéns pelo esforço aí, Maicon. Obrigado. Ok. Então, Maicon De Biasi, produtor rural de Santiago, ele na verdade reside em Tupã, Ciretã, mas planta em Santiago, falando da situação das lavouras de soja no centro-oeste gaúcho. Previsão do tempo: sol com algumas nuvens para essa quarta-feira, chove rápido durante o dia e à noite, é o que está dizendo aqui o clima-tempo, temperaturas vão até 30 graus. Na quinta-feira, previsão de sol com muitas nuvens também durante o dia, período de sol nublado. Noite com poucas nuvens, não há previsão de chuva para amanhã. E nem para sexta-feira, também sem previsão de chuva, embora essas nuvens e sol se alternem. No sábado, sem previsão de chuva, domingo sem chuva. Então passei rapidamente aqui os próximos 5 dias e a previsão nesse quesito de precipitação pluviométrica é muito ruim.
7h11. Outros assuntos que nós vamos abordar, são muitos assuntos, muitas entrevistas, mas nós vamos, na medida do possível, trazendo para vocês. Diário Oficial do Município traz dispensa de licitação para a contratação de empresas de segurança e sonorização para a escolha da Corte do Carnaval 2025. Então, fiquem atentos. As empresas interessadas têm até amanhã, às 9h, para apresentar as propostas para segurança e sonorização da escolha da Corte do Carnaval 2025. Também a questão dos contratos e contatos, não só contratos e contatos telefônicos da Prefeitura, que estão absolutamente prejudicados. Tem secretarias que, se a pessoa ligar, não vai conseguir falar com ninguém, só recebe o WhatsApp. Isso aí tem um texto, inclusive, no site da Prefeitura sobre o assunto. O Ministério da Educação e Cultura está lançando especializações para professores. Vou falar sobre isso, já que todo mundo fala que nós vamos ter um apagão, ou já estamos tendo um apagão de professores Brasil afora, em alguns locais mais, outros menos, e até incentivos. Agora tem mais professores, como tem mais médicos, tem mais professores querendo, inclusive, ajudar financeiramente durante os cursos de licenciatura aqueles que se interessarem. E depois, se forem professores de escolas públicas, mais uma ajuda de custo ao longo de 2 anos de atuação. Mas agora são lançadas especializações para os professores, ou seja, professores que vão formar professores. Por isso a especialização. Hoje tem reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária. A Selic deve subir e, com isso, os financiamentos também vão ficar mais caros. O governo federal vai leiloar 15 rodovias no país, sendo que 4 delas no Rio Grande do Sul. BR-116, BR-158, a BR-392 e a BR-290, que não tem pedágio, mas vai ter, se depender da intenção do governo federal. Hoje o governo do estado lança o Desassorear RS e o estado suspende a captação de água no rio Gravataí. Olha só, Tomás, que era de Porto Alegre, simplesmente suspenderam, sabe por quê? O nível está tão baixo que eles querem garantir que pelo menos a água para a Corsã e o DEMAI seja mantido, né? Ali naquela região metropolitana tem vários municípios que são a Corsã, ou que é a Corsã que abastece e capta água. Então o Gravataí... Na verdade, para colaborar, é a Corsã. Só Porto Alegre que é o DEMAI. Isso. Só porque aí Canoas, já na divisa, Alvorada, Gravataí, Viamão, Guaíba, Eldorado Sul, e Cachoeirinha, que são os municípios que fazem limite com Porto Alegre, é a Corsã. Pois é, e o Gravataí, para quem não sabe exatamente onde é exatamente o rio que faz a divisa entre Porto Alegre e Canoas. E quem sai de Porto Alegre ali pela Arena do Grêmio, né, ou a BR-116, pega a 116, passa justamente sobre a ponte do Gravataí. E a ponte nova também é sobre o Gravataí. Então o Gravataí vem daquela região ali do Paranhana, vem descendo, né, vem meio costeando o litoral também, e ele vem vindo e desemboca no Lago Guaíba. É assim que funciona. Então o Gravataí é o principal rio, junto com os sinos ali, que traz água para aquela região calçadista e muito densamente populacionada. 7h15. Antes de chamar o Tomás, nós estamos recebendo uma visita aqui importante do Givago Calderaro da Silveira, porque ele é o nosso consultor para assuntos de painéis solares da elétrica. E ontem eu fiquei sabendo que nessa finaleira do mês de janeiro vai ter uma promoção especialíssima para aqueles que querem, e já vem pensando nisso, mas ficam adiando por um motivo ou outro, colocar painéis solares e se autoabastecer de energia elétrica. Givago, bom dia. Bom dia, Doné, bom dia aos ouvintes aí, a todos. Sim, Doné, a gente está aqui conversando com todo mundo, explicando a importância de quem tem vontade ou gostaria de colocar os seus painéis solares, que pensassem até antes da virada do mês. Por quê?
porque embora tenha baixado muito o preço dos painéis solares, ele se popularizou, ele ficou uma coisa muito barata, o governo, para dar uma ajuda aí, aumentou de 9,6% para 25% o imposto de importação de produtos solares. Ou seja, como basicamente quase todos os equipamentos são importados, a produção nacional representa só 2%, esses equipamentos vão subir. Claro que no final não vai representar esses 12%, mas vai representar um valor significativo. Então, as distribuidoras ainda têm saldo, está acabando o saldo, e aí eles vão ter que fazer outra compra, vai vir outra remessa com um valor novo. Então está aí a oportunidade aí até no final do mês, provavelmente quando virar o mês já vai subir de novo, das pessoas comprarem seus painéis solares, como fazer o seu orçamento, ver como é que funciona. Lembrando, né, não tem custo nenhum, né? Tu entra em contato com a gente faz o orçamento, faz uma visita técnica, nada tem custo. Mas hoje já é dia 29, Givago. Dá tempo? Dá tempo ainda, tá? A gente já está com 3 distribuidoras ainda que estão trabalhando com preço antigo, né? E as outras estão trabalhando com preço que ainda não impactou ainda todo o valor. Mas seria interessante quem pudesse, né, já se agilizar, porque mesmo que... Eu não tenho como prever exatamente o futuro, né? Ninguém tem, né? Mas toda semana vem subindo um pouquinho, em função dessa mesmo que as distribuidoras não tenham feito as compras ainda, eles estão subindo um pouquinho. Então a tendência agora na virada do mês nós temos de novo um aumento pequeno, mas temos um aumento na questão dos painéis solares. E tem a questão da Selic, que deve subir hoje 1 ponto percentual, e isso impacta o financiamento, né? De qualquer coisa, de qualquer bem que se faça compra a longo prazo. Hoje o painel solar, o valor do financiamento hoje, por exemplo, uma pessoa que tem uma conta de R$450, ou pode gastar até R$450, fica uma parcelinha aí de R$170, R$180, quem quiser financiar, né? É um valor bem... Tu arranca com uma conta de luz mais cara e faz um parcelamento solar metade do valor, né? Vale muito a pena ainda. Muito a pena. É um negócio ainda porque tu ainda ganha dinheiro no final da história. É o ganha-ganha. É isso aí. Então, como é que faz quem está nos ouvindo aí? Pode passar ali na elétrica, pedir para falar com o Givago, comigo mesmo. Pode entrar pelo WhatsApp, pelo 998317275. 998317275. Solicita um orçamento. O que eu preciso para fazer um orçamento? Só uma foto da conta de luz. Ali na conta de luz, no canto direito, tem um quadrinho branco, do meio para baixo, onde fala todos os meses do ano. Aquele quadrinho ele representa o consumo do ano todo. Ou seja, com qualquer conta de qualquer data, dá para saber quanto que tu, por exemplo, tu tens a tua conta de luz, eu posso saber qual é o teu consumo médio durante o ano todo. A partir do consumo médio, a gente faz um cálculo e identifica qual a necessidade do equipamento, que cada equipamento ele é modulado, ou seja, tu pode ser maior, pode ser menor. Então a gente modula conforme a necessidade do cliente e a sua demanda energética dentro da sua residência. Mas na média estamos falando aí de um valor em torno de R$170, R$180 por mês, para quem vai consumir em torno de R$400, R$450. Exatamente. Então ele tem essa economia, vai ter essa prestação fixa, como a conta de luz é uma prestação fixa, né? Na verdade, a conta de luz sobe todo ano, né? Aliás, a prestação é fixa, a luz varia. A luz vai subindo, todo ano ela sobe em torno de 9% a 12% ao ano, né? Muito bem, então está dado o recado aí da elétrica, o Givago veio pessoalmente aqui falar porque é importante, é oportunidade. Quando tem oportunidade, não pode deixar passar o cavalo encilhado, né? É isso aí, o orçamento repetido não tem custo nenhum. Então tá, gente, o WhatsApp 9983-17275. Faz uma foto da conta de luz, manda para esse número, o Givago já vai entrar em contato, já vai dizer quais são as condições, mas também tem uma limitação, não são muitos painéis que são possíveis de serem contratados assim em tão pouco tempo, né, Givago? Hoje com a nova lei, né, com o artigo 73, qualquer projeto de até 20 placas, ele tem aprovação imediata. Ou seja, a pessoa que tem um consumo de luz aí abaixo
de R$ 1.200, que é um consumo bem significativo, não precisa nem se preocupar. O projeto passa na hora. Muito bem. Obrigado, Givago. Eu que agradeço. Agora, 7h21. Tomás Pereira. Bom dia, Ronaldo Toné. Bom dia aos ouvintes do Vale Informação. O pessoal aí da internet, das redes sociais, do Facebook, já estão conosco, a Cleone, a Loreni, o Roberto Bastos nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você também que está sintonizado em frequência modulada, 99.1 MHz. O nosso WhatsApp é o 2023-1397, para você interagir conosco. Mande sua mensagem, faça questionamentos aos nossos convidados, denúncias, enfim. Participe, é um canal que está aberto à disposição de você, ouvinte da Rádio Vale. Hoje, quarta-feira, 29 de janeiro, marca que é o Dia Internacional do Ranceniano, é dia da hospitalidade, hoje é dia do jornalista católico. E celebramos São Pedro Nolasco. Conferindo as manchetes do dia, o portal O Correio, somos todos medicina, né? Ontem tivemos essa manifestação ali na frente do Museu Municipal Edir Lima. Folha de São Paulo, a arrecadação federal bate recorde em 2024 e atinge 2,650 bilhões de reais. Então, dinheiro tem. O problema é a má distribuição e o mau gerenciamento das verbas públicas. O estado de São Paulo, a alta de preços leva a inflação da comida em capitais a 2 dígitos. O Globo, reajuste do diesel pressiona governo em meio à alta dos alimentos. Diário Gaúcho de Porto Alegre, combustíveis vão ficar mais caros. O Sul, diretor da Polícia Federal diz que não há elementos para indiciar Eduardo e Michele Bolsonaro. Correio do Povo, no Rio Grande do Sul, o governo federal busca aproximação com municípios. Correio Brasiliense, prepare o bolso, preço da gasolina vai subir. Daqui a pouco o Toné explica por quê. Estado de Minas, 3 horas de tensão até a prisão, né? Um camarada pegou um ônibus, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Contagem, e manteve passageiros sob a mira de uma arma. Folha de Pernambuco, temporais, entenda as causas. E a manchete do jornal à tarde, turismo deve injetar 23 bilhões de reais na economia baiana, né? O carnaval na Bahia é tão forte, tão concorrido quanto o carnaval do Rio de Janeiro. E para notícia boa aqui para os cachoeirenses, né, Toné? Logo mais às 5 da tarde será inaugurado o novo reservatório com capacidade para 500 mil litros de água. Ele foi construído na rua José Antônio Mesquita 37, no Alto do Amorim. O novo tanque vai aumentar o armazenamento de água para a parte leste de Cachoeira do Sul, beneficiando cerca de 15 mil moradores dos bairros Alto do Amorim, Vila Nova, Augusta, Primavera, Xangri-Lá, Prado e Carvalho. Foram investidos 3 milhões e 600 mil reais na obra, que inclui também uma nova rede de água. A entrega do novo reservatório era esperada desde novembro do ano passado, já que seguidamente aquela região era afetada com a falta de abastecimento de água. É uma boa notícia, principalmente nesse período de calor, verão e seca. Excelente notícia. E se espera que notícias como essas, nestas questões de infraestrutura básica, sejam cada vez mais frequentes, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, energia elétrica, essas coisas que fazem o funcionamento do dia a dia, que quando funcionam bem, Tomás, são iguais ao coração da gente. Por exemplo, né?
Que quando funciona bem, a gente não sabe que existe. A gente só sabe quando funciona mal. Quando falta água, falta luz, ou o coração está ruim. Então, é como os órgãos que nos mantêm vivos. Se eles estão bem, nós nem sabíamos que eles existem. Porto Alegre, desde segunda-feira, uma boa parte da zona norte da capital gaúcha ficou sem abastecimento de água, porque houve um problema numa das centrais do DEMAI, que fica ali na Sertório com a Ouro Preto, na zona norte, e simplesmente quase 20 bairros de Porto Alegre ficaram sem água. Hoje, que quando eles terminaram o concerto, descobriram outro problema, aí tiveram que trabalhar, então virou quase 48 horas. Aí quem tinha caixa d'água foi usando a água da caixa d'água, só chegou uma hora que terminou, e agora que está voltando ao normal em Porto Alegre. Imagina que dificuldade. 7h27, só quero registrar, né? Nós estamos na finaleira aí do Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da saúde mental e emocional, né? Que normalmente é muito descuidada pelas pessoas. Muitas pessoas, né? Não todas, não acreditam que precisam cuidar também da sua saúde mental. E a propósito disso, o Hospital de Clínica de Porto Alegre está fazendo, clínicas, plural, né? O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está fazendo uma pesquisa desde maio de 2024, desde que aconteceu aquelas enchentes, para analisar qual é o efeito psicológico daquela catástrofe na população. E conclusão divulgada ontem, nessa pesquisa que vai durar 3 anos, que 24% das pessoas que foram afetadas pelas enchentes ainda apresentam sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Então, são avaliadas de forma contínua, nessa pesquisa do Hospital de Clínica, 5.000 pessoas que foram afetadas pelas enchentes. Achei excelente, porque isso é ciência. Ou seja, tu faz um acompanhamento de longo prazo e verifica o que acontece na cabeça das pessoas, no emocional das pessoas, quando elas são submetidas a um estresse do nível que foi as enchentes de maio do ano passado. Agora, 7h29, vamos aos patrocinadores e já voltamos. É bom estar com você. Rádio Vale. Neste mês, a Ótica e Joias Zani está com a Promosol, uma campanha com descontos nos óculos solar a partir de R$ 89,00 e de grau a partir de R$ 249. São diversos modelos feminino, masculino e infantil. Toda a linha de óculos solar e grau com 10% de desconto. Tudo em até 10 vezes no cartão de créditos sem juros e 20% de desconto à vista. A Ótica e Joias Zani fica na Saldanha Marinho, 1411, fone 99308-7218. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Frangos Nicolini e produtos alimentícios, bebidas, vinho da Serra Gaúcha, produtos coloniais, capelete, tortei e todos os cortes de frango com ou sem tempero. Aceita encomendas de frango para festas, casamentos e aniversários. Aos sábados e domingos, frango assado sob encomenda. Frangos Nicolini, Rua Pinheiro Machado, 1911, fone 3722-2265 e Avenida Brasil 1443, fone 3722-4802. Siga a Vale FM no Instagram. @Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul.
Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 7h31. Eu recebi aqui 3 e-mails da Câmara de Vereadores, da assessoria de imprensa, lá, o colega Matheus Pessel, registrando aqui as comissões da Câmara. Por exemplo, a Comissão de Finanças e Orçamento elegeu na segunda-feira o vereador Edmar Garcia como presidente, tendo o vereador Gilmar Vieira como secretário e compondo ainda a comissão, a vereadora Ana Luísa do Piquiri. Então, a Comissão de Finanças e Orçamento é uma comissão muito importante, viu? Porque ela analisa as proposições de matérias financeiras. Essa história, por exemplo, Tomás, da reforma administrativa, que tinha que mandar o impacto financeiro e orçamentário, que foi enviado de última hora e foi considerado pela promotora Débora Becker como insuficiente. Disse que aquilo não era um estudo de impacto financeiro da reforma administrativa, tanto que representou a Procuradoria-Geral para análise se faz ou não um pedido de instauração de um processo de inconstitucionalidade da lei aprovada pela Câmara, né? E, no caso, essa comissão, se não tivesse sido mandada em regime de urgência, ela se manifestaria, analisaria o impacto financeiro, ou se não tivesse, exigiria, porque senão não andaria na comissão. Então é para isso que essa comissão serve, entre outras questões, né? Fiscalizar os balancetes da prefeitura, viu, Tomás? Então, eu espero que os vereadores se atentem, e a Câmara também, que precisa ter assessoria contábil especializada. Quem é que sabe ler balanço fiscal de poder público? Para ler balanços e balancetes tem que fazer um treinamento, tá? Porque, inclusive, te digo mais, a gente estuda na vida, mas antes de eu ingressar na faculdade de jornalismo, eu trabalhei no comércio e eu era analista de crédito, né? Fazia análise numa antigas lojas Hermes Macedo, que nem existe mais, só o pessoal mais antigo que vai lembrar da HM. E lá, certa ocasião, foi feito cursos, eu participei de um deles, porque tinha curso para análise de crédito, pessoa jurídica e pessoa física, porque a pessoa jurídica tinha exatamente que ler balanços e balancetes. Tu imagina, isso de empresas privadas, porque você tinha que conceder crédito. E era uma época que não tinha computador, não tinha essa parafernália toda que tem. Era papel mesmo, tu tinha que ficar olhando papel, ler, então análise de balanço e balancete é uma coisa que o cara tem que, de fato, fazer um cursinho e entender. Eu até diria que é um curso bem complicado. Bom, depois também a assessoria enviou aqui outra comissão muito importante de Justiça e Redação. Todas são importantes, mas eu estou destacando algumas aqui. Então, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara será presidida pela vereadora estreante Ana Paula Melo, vereadora do PP e vereadora de oposição. A vereadora Ana Paula foi eleita e terá como secretário o Marcelo Figueiró. Participa ainda da comissão os vereadores Felipe Faller, Mariana Carlos e Serginho Cos. Então, essa comissão observa, a Comissão de Justiça e Redação, os aspectos constitucionais, legais e jurídicos das proposições. Tem mais uma comissão ainda de Educação e Cultura, que elegeu o vereador também estreante Rian Rosa como presidente. Membros dessa comissão, Juliana Espolidoro como secretária e Jeremias Madeira como membro, fechando os 3 componentes da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ação Social, Saúde, Defesa dos Direitos Humanos e Política. O que achou? Políticas alternativas, aliás. 7h35. Eu falei no primeiro segmento que o governo federal vai leiloar 15 rodovias ainda nesse primeiro semestre de 2025. Essa notícia foi dada pelo ministro Rui Costa, que visitou o estado ontem e teve até uma polêmica, vamos chamar polêmica, com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.
Sabe qual foi a polêmica, Tomás? O Sebastião Melo reclamou que na questão da compra assistida de casas para aquelas pessoas que estão tendo apoio do governo federal e do fundo de reerguimento do nosso estado aí, e que, portanto, eles têm um valor, se não me engano, superior a R$200 mil para comprar casas ou apartamentos e serem realocados de onde eles estão, especialmente naquela região do Sarandi ali. Sarandi é próximo do aeroporto Salgado Filho, junto ali, próximo da Freeway, né? Fica naquele entremeio ali, extremamente alagadiço, de Porto Alegre. Pois muito bem, havia diques de contenção de cheias que acabaram sendo ocupados ou até retirados pelos moradores que foram invadindo aquelas áreas ali. Então, essas pessoas, e não são poucas, estão sendo relocadas para que o dique possa ser reconstruído novamente. Ou até elevado, fazer um dique maior para isolar a parte do aeroporto. Não se quer que tenha, principalmente, outra enchente que acabe tornando não operacional o aeroporto Salgado Filho. Veja o prejuízo que deu e o custo que foi e que está continuando ainda a custar o reerguimento total do aeroporto Salgado Filho. Pois aí o prefeito Sebastião Melo reclamou que os moradores estavam encontrando casas. Funciona assim: o morador procura uma casa, seja onde for, até estiver dentro do valor, até 200 e alguma coisa, R$200 mil, o governo federal compra essa casa e passa para essa pessoa. Só que alguns locais, algumas casas que as pessoas escolheram, tinham defeitos, que a vistoria de engenharia da Caixa Econômica Federal, né, os engenheiros, encontrava fissuras de parede, problemas de alicerce e tal, e dizia, bom, essas casas não vão ser compradas. E aí o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse, poxa, o pessoal tem uma rachadura ali, o pessoal não está concordando em aprovar a compra dessas casas escolhidas pelas pessoas. Olha bem, salientando isso. Aí o ministro Rui Costa, ontem, da Casa Civil, disse, bom, é só que faltava, né? O que diriam do governo federal se nós autorizássemos a compra de casas com paredes rachadas? Realmente, está certo o ministro, né? Está certo o ministro, só que vamos deixar bem claro para o nosso ouvinte entender que isso não é uma norma do governo federal, porque senão vai aparecer um esperto aí que vai dizer que foi o Lula que mandou. Pessoal, o Toné deixou bem claro. Isso é uma normativa da Caixa Econômica Federal e não tem nada a ver com nenhum presidente da República. Até porque isso não é novidade. Quem trabalha no ramo, corretores, sabe muito bem que o Lula e o Bolsonaro não sonhavam ser presidentes da República e a Caixa Federal já fazia isto e realmente, se tiver algum problema, os engenheiros da Caixa não aprovam e ponto final. Não aprova e não vai. Tu não consegue financiamento para comprar a casa pela Caixa Federal, tu não consegue nada, a não ser que tu arrume todos os problemas que foram apontados pela fiscalização dos engenheiros, e aí sim você consegue o financiamento habitacional para compra, para venda de um imóvel, tá? Então, vamos deixar bem claro, porque senão vai aparecer alguém aí, daqui a pouco, dizendo que o presidente baixou uma nova norma prejudicando o cidadão. Não, já deve ter dito. Nas mídias sociais se aceita tudo, né? Se vê cada disparate e as pessoas que talvez tenham... E tem todo o direito de não gostar do Lula, né? Não tem problema nenhum do senhor, da senhora não gostar do Lula, né? E muitos atos são realmente lamentáveis e até palavras ditas são lamentáveis, como todos os presidentes pisam na bola. Agora, uma coisa é não gostar de alguém, outra coisa é ficar acreditando em invencionices. Exatamente. Que prejudicam a todos. E ao presidente não prejudicam nada, no sentido assim, objetivo, né? Qual é o prejuízo? A imagem política. Isso é uma coisa que por exemplo, efêmera. Tem outra, já que falamos em casa própria, e falamos em cadastro, tem um outro problema que sempre existiu, já passaram vários presidentes lá no Palácio Planalto e ninguém tomou uma providência. É uma coisa tão simples. Quando tu vai pedir um financiamento habitacional, tu tem que fazer o cadastro e é feita a consulta de Serasa e SPC.
Se a senhora e o senhor estiver com alguma restrição, inclusive a esposa, o esposo, porque quando é o casal que compra junto, os dois têm que fazer o cadastro. Se houver restrições, o cadastro não é aprovado. Ora, nós sabemos que compra de bens, como geladeiras, fogões, automóveis ou outros objetos, até pode-se consultar um banco de dados para ver se você tem registros ou não. Agora, para compra da casa própria, onde não é um bem que você vai comer ou beber, é a tua casa onde tu vai morar, e mais, é um imóvel que fica alienado fiduciariamente ao agente financiador. Se tu não pagar a prestação, a tua casa vai a leilão com você morando dentro e tudo. Então, ou seja, o agente financiador não tem prejuízo, ele nunca perde. Agora, tu impedir que uma pessoa simples, humilde, trabalhador, consiga fazer um cadastro na Caixa Federal para comprar uma casa própria, porque ele está com restrições no SPC no Serasa, eu volto a dizer, já passaram quantos presidentes lá no Palácio Planalto e ninguém tomou uma atitude com relação a isso. 7h42, na esteira aí de informações, o governo do estado publicou ontem edital para credenciamento de empresas interessadas em disputar a contratação para o serviço de batimetria dos principais rios do estado. Então, para verificar aí a questão, principalmente do assoreamento, né, a partir das cheias de maio do ano passado. A iniciativa é coordenada pelas Secretarias do Meio Ambiente, Infraestrutura e Reconstrução Gaúcha. O investimento será de quase 46 milhões de reais do fundo do Plano Rio Grande. Fico pensando aqui, Tomás, acho isso importante, tem que se medir a profundidade dos rios, especialmente onde eles já estão sendo navegados, tá? Mais aquele eixo ali, Porto Alegre até Rio Grande, né? Então, Lago Guaíba, Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, esse trecho do Jacuí, que sobe até o Triunfo ali, que também tem uma navegação, tem um terminal de contêineres em Triunfo lá, que é operado pela mesma empresa que tem em Rio Grande, faz um transbordo ali, leva por Chatos até Rio Grande e lá para navios transoceânicos. Então, especialmente nesses trechos, mas eu entendi que são em vários outros rios também, mas cada rio tem a sua característica. O nosso, o Rio Jacuí, pelo menos aqui no nosso trecho de cachoeira, mas é praticamente todo, ele é um rio de fundo de areia. Então, eu posso fazer uma batimetria, ou seja, fazer uma medição de calado e de canais de navegação agora, e se der uma cheia, mudou tudo. Por quê? Porque a areia, com a velocidade da água, maior ou menor, ela se movimenta, ela se deposita de um lado da margem direita ou para a esquerda, mais no centro do rio, e ninguém controla isso. Na verdade, rios de fundo de areia precisam de dragagem constante, e quanto mais movimentação de navio, melhor, porque a própria movimentação, os hélices do navio, eles vão escavando o fundo e vão aumentando o calado e não diminuindo. Então, só para dizer que esses quase 46 milhões vão ser muito bons para fazer uma radiografia, mas é aquela história, que nem um ser humano. A radiografia de hoje pode ser completamente diferente se feita daqui a 60, 90 ou 180 dias. 7h45, vamos para o bloco de patrocinadores e já voltamos com mais informações. Todos ligados aqui, Vale FM. Você sabia que a Elétrica é especializada em usinas solares de investimento? Venha até a nossa loja e fale com o Givago e entenda o porquê muitas pessoas investem em painéis solares. A Elétrica fica na Júlio de Castilhos 578, fone 3723-7032. Vem pra a Elétrica, vem.
Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação. 7h47. Obrigado pela sua audiência nesse primeiro programa de informação da Rádio Vale, porque ao meio-dia tem o Vale Notícias com Franço Soares e às 18 horas tem as informações, os debates, as opiniões da Dalcila de Oliveira na Conexão 99. Mas os contatos telefônicos da Prefeitura estão muito prejudicados. Tem uma matéria no site da Prefeitura falando sobre esse assunto especificamente, porque os cidadãos e cidadãs de Cachoeira estão muito incomodados porque não conseguem a mínima informação. Então diz o seguinte a notícia: os tradicionais telefones das secretarias, departamentos da Prefeitura deixaram de funcionar no ano passado. Desde então, cidadãos que querem contatar com a Prefeitura enfrentam problemas e dificuldades, pois muitas secretarias, como a de Educação e Meio Ambiente, não possuem nenhum número para atender a população. Imagina, educação, não tem. Ah, mas eu queria falar sobre... Não tem, não liga porque não tem. Só tem um jeito, tem que ir presencialmente lá. Imagina a confusão. Ainda no ano passado foi realizada a compra de 130 telefones celulares, que devem ser entregues na semana que vem. Então, depois que eles forem habilitados, deverão resolver a dificuldade de contato dos contribuintes. A Prefeitura vai habilitar o aplicativo WhatsApp para facilitar o atendimento. Muito bem. Então, o que nós temos atualmente? Nós temos uma série de celulares, que eu não sei se não são de algum servidor que se dispôs a oferecer o seu número de celular para receber chamados. Então, a seguir esse texto da assessoria de imprensa da Prefeitura tem uma relação de números dos diversos órgãos da Prefeitura. Então, eu recomendo que vocês acessem ali para verificarem quais são esses números. Mas, por exemplo, a Secretaria de Gestão, Governança, Parceria e Inovação, que está funcionando no antigo gabinete do prefeito, só tem o WhatsApp. Que mais aqui? A administração só tem o WhatsApp. A Fazenda também só se contata com o WhatsApp. E o cemitério municipal também só o WhatsApp. Então, essa é a nossa situação aqui em termos de comunicação. Saúde é que conseguiu, já no ano passado, telefones que são celulares, então praticamente a saúde como um todo tem condições de receber ligações desde a ouvidoria até todos os estratégias da família, né, os postos de saúde, etc., inclusive do interior também tem. Então a saúde já está menos isolada em termos de comunicação com a população. Lembrando aí a promoção da elétrica
é até sexta-feira, porque haverá mudança de padrões referentes a painéis solares em função de taxação de importação. Então o Givago esteve há pouco aqui, Givago Calderaro, da Elétrica, dizendo que eles têm condições de fazer orçamentos e se comprometer com o preço atual, que é muito bom, segundo o Givago, e tenho certeza que é, para a instalação de painéis solares. Ele sugere uma fotografia remetida por WhatsApp para a Elétrica, e ele vai analisar e já dar um orçamento de quanto custaria para uma fotografia da conta, desculpe, eu esqueci de dizer isso, porque na conta de luz existe aquela parte que dá o consumo anual, né, mês a mês, de cada residência, ou de cada comércio, ou de cada indústria. O WhatsApp é o 99831 7275. 99831 7275. Ou então o pessoal dá um pulo lá na Elétrica, que fica na Júlio de Castilhos 578, esquina ali com a Santos Dumont. Pois é, Toné, essa questão do telefone, que a Prefeitura tenta resolver a partir agora de fevereiro, com cerca de 130 aparelhos celulares, mas é um problema que a Prefeitura vai ter que resolver, inclusive a questão da internet, que na verdade não é só ter uma linha telefônica, mesmo que seja celular. A comunicação via WhatsApp e os próprios sistemas, hoje tudo interligado, precisa de uma internet de banda larga. E muitas vezes tu não pode depender única e exclusivamente do sinal de internet fornecido pelas operadoras de telefonia celular, porque todos sabem muito bem que o sinal não é perfeito, principalmente quando tu se afasta do centro da cidade, da rua 7 de setembro, da Saldanha Marinho, desse quadrilátero central da cidade, onde teoricamente o sinal funcionaria melhor, e mesmo assim nós encontramos problemas de sinal de internet. Então a Prefeitura vai ter que buscar com operadoras, como nós temos nas nossas casas, ou até mesmo nos nossos escritórios, a fibra ótica, que entra lá dentro, tem lá a caixinha para conexão, e dali um sinal de internet completo que funcione. Olha, por exemplo, há muitos setores, mas eu vou ficar na questão da saúde, que é algo fundamental. Os postos de saúde, muitas vezes, ficam paralisadas as atividades, sabe por quê? Não tem sinal de internet. E aí aquilo que nós conversamos com o secretário adjunto, o Simon, ou seja, vão acabar com os prontuários de papel. Se não tiver um sinal correto e adequado de internet, os médicos vão chegar no posto, vão abrir o computador e não vão ter acesso ao prontuário do paciente. Por quê? Não tem internet. Então, isso aí é uma coisa que vai ter que se olhar com muita calma e muito carinho, e vai ter que se resolver essa questão. Aí, até eu vou concordar que muitas coisas as pessoas poderão fazer via WhatsApp. Aí vai funcionar. Mas tu não pode ficar dependendo do sinal de internet das operadoras. Essa é uma realidade. Se alguém quiser, pode mandar a mensagem aqui dizendo se consegue usar a internet da sua operadora 100% nas 24 horas do dia em qualquer lugar. Se alguém tiver, pode mandar 2023 1397 é o nosso WhatsApp. Já fazemos essa provocação para o nosso ouvinte. A estiagem... Partindo do princípio que as pessoas estejam 24 horas conectadas, né? Porque se acontecer alguma coisa, eu que não sou muito de ficar na frente do computador, eu fico por obrigação, por trabalho, né? Mas não fico permanentemente. Então, se ela cair durante a noite, por exemplo, eu não fico sabendo. Não, mas aí tu tá tendo em casa, tu tá com a fibra ótica, que é o meu caso. Em casa eu tô com a fibra ótica, 500 mega. Perfeito. Claro, isso quando não dá algum problema. Mas se ela tiver, eu tenho 500 mega, funciona. A minha questão é o seguinte: é você caminhar na rua
Sim. E aí tu depender da internet exclusivamente do teu plano, do teu pacote, da tua operadora. Esquece internet fibra ótica, banda larga, esquece. Na rua tu tá trabalhando ali, caminhando ali na 7 de setembro, tu pega o teu celular e fica ali procurando. E aí ele fica mexendo ali, tu vê direitinho quando é 4G, 3G e 2G. É verdade. Tu olha o teu celular, tu vê, agora está operando 2G. 7h56, o Ministério da Educação lança hoje, quarta-feira, 29 de janeiro, cursos de especialização para a formação técnicos de secretarias de educação estaduais, municipais e distritais. A iniciativa é da Secretaria de Educação Básica, do MEC, e faz parte do eixo formação do programa Mais Professores para o Brasil. Achei interessante isso aqui, vão ser investidos 42 milhões de reais para aproximadamente 40 mil vagas nessas formações. Eu procurei aqui para ver se tinha na minha área, que seria a área de ciências sociais, para os anos finais do ensino fundamental e principalmente para o ensino médio, que é a minha formação professor de sociologia do ensino médio. Encontrei alguma coisa, mas nada de sociologia. Vi que, infelizmente, essa é uma ciência que é sob certo aspecto, discriminada aí pelas autoridades, mas tem formação para a área de geografia e de história, às quais eu também estou habilitado. Significa o seguinte, inclusive que a Universidade Federal de Santa Maria é uma das poucas instituições brasileiras que vai participar desse programa aqui. Tem a Universidade Federal do Piauí, a Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Federal do Oeste do Pará, a Universidade Federal de São Carlos, que aí já não sei onde é, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e mais ainda a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então vejo que são poucas universidades, só uma no Rio Grande do Sul, que entram nessa especialização em educação que vai ser ofertada para professores serem professores de professores. É bem isso. A ideia é que esses professores especializados possam formar outros professores e aí com isso qualificar mais as redes do magistério, tanto municipal, estadual, federal ou distrital, que é o caso lá de Brasília. Agora, 7h58, já está conosco aqui o secretário municipal adjunto de infraestrutura urbana, o Paulo Roberto Pereira Alves, que vai conversar conosco, Tomás, depois dos patrocinadores, para a gente não interromper, né? Sim. A Universidade de São Carlos fica no município de São Carlos, em São Paulo. São Paulo. Então, olha só, hein? Quantos estados são, só para a gente ver. Nós temos o Piauí, Rio Grande do Sul, o Piauí com uma universidade, Rio Grande do Sul só com uma. Quantas federais tem no Rio Grande do Sul? Nós temos a URGS, a UFSM, a UFPEL e a do Rio Grande. E a de Rio Grande, não é isso? É. Então, só aqui. São Paulo só uma. Quantos tem em São Paulo? Tem inúmeras, né? Sem falar as estaduais. E no Rio de Janeiro uma e no Mato Grosso uma. Então, fomos, de certo aspecto, privilegiados, mas isso deve ter sido cadastro, eles devem ter oferecido, e essas foram as universidades que toparam fazer esses cursos de especialização para professores dentro do projeto Mais Professores. Então, aqui é a formação Mais Professores para o Brasil. Ainda dentro do tema que tu abordou no início do programa, Toné, da estiagem, que atinge o Rio Grande do Sul, tem deixado Cachoeira do Sul em alerta, especialmente pela falta de água para consumo humano e pelas perdas de potencial produtivo da soja. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, já são cerca de 120 famílias no interior que estão sendo abastecidas com água potável. O maior número dessas famílias é Cordilheira, Três Vendas, Pedreira, Ferreira, onde o caminhão-pipa leva a água potável. Na região do Piquiri, além da dificuldade em encontrar água, é recorrente o problema de perfurações de poços com água imprópria para o consumo humano. A manutenção das estradas também está prejudicada em função da estiagem, já que o solo compactado desgasta as máquinas.
Os produtores de soja sentem na lavoura o prejuízo causado pela estiagem, segundo a Emater. O índice de perda do potencial produtivo é de 9%. Tá? Consultores de empresas relacionadas ao agronegócio relatam que as chuvas são irregulares, né, que vão de 0 a 200 milímetros nesta semana, e há regiões onde não chove há 60 dias. Nós tivemos a entrevista com, né, um colega, o amigo da Emater, do IRGA, que veio aqui e nos explicou essa questão, né? Que às vezes chove numa parte de cachoeira e do lado, limite, né? Simplesmente não chove nada. O Dirceu Neller, Isso, que é o engenheiro agrônomo, um dos engenheiros agrônomos da Emater, que presta serviço em Cachoeira, até baseado nos dados que nós estávamos apresentando aqui do dia 2 de janeiro, que na Ponte do Fandango choveu 20 milímetros, ele disse, bom, vizinho da Ponte do Fandango está a Porteira 7. Não chove. Não, lá, no caso, no dia 2 de janeiro, choveu 50 milímetros. Então, veja, 50 milímetros para 20 milímetros é uma diferença enorme. A propósito, eu dei uma olhada aqui. Só complementando, Boné. Segundo o IRGA, o cultivo do arroz ainda não apresenta maiores problemas. Os níveis dos rios Botucaraí, Irapuá e Piquiri, onde os produtores puxam água para as lavouras, preocupavam até as últimas precipitações da semana, que atingiram as cabeceiras. A barragem do Capané também apresenta baixa, mas a expectativa é que se estabilize com as chuvas já registradas, Toné. Mas ainda voltando, isso que como a chuva é irregular, porque se nós observarmos o nível na barragem Ponte do Fandango, efetivamente ontem, por exemplo, na medição da manhã, o nível aumentou um pouquinho. Foi a 13 metros e 52 centímetros, ou seja, está 4,5 metros abaixo do nível normal. Tudo bem, esteve 5 dias antes, estava meio metro mais baixo ainda. Então, realmente deve ter chovido nos afluentes do Rio Jacuí e o nível se elevou um pouco. Sempre esclarecendo que essa medição que eu estou trazendo aqui, de 13 metros e 52 centímetros, ela é no pé da barragem. Ela não é na parte superior, é na parte de baixo. E, no total de chuvas, nós tivemos, ao longo do mês, apenas 36 milímetros de chuva, sendo que 20 milímetros foi só no dia 2 de janeiro. E depois, no dia 25 milímetros, e depois, entre o dia 24 e 25, nós tivemos 11 milímetros. E aí terminou. Essa é toda a chuva de janeiro de 2025. 8h03, patrocinadores, depois vamos falar de atuação na área de obras, porque o secretário municipal adjunto de infraestrutura urbana, Paulo Roberto Pereira Alves, está aqui no estúdio. Quem está nos vendo pelo Facebook já está com a imagem dele. Rádio Vale. Atenção, Cachoeira do Sul! Clube Tischler. Descontos exclusivos para você economizar. Faça o seu cadastro no site clubetischler.querovantagens.com ou no app Clube Tischler direto no seu celular ou nos totens disponíveis em todas as nossas lojas. Depois, identifique-se no caixa com seu CPF e pronto. Aproveite ofertas e benefícios exclusivos. Cadastre-se agora mesmo e não perca essa novidade. Clube Tischler, feito por quem é de Cachoeira e está sempre junto da comunidade. Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. Oito horas 5 minutos. Já falei, o novo secretário municipal adjunto de infraestrutura urbana, que sucede aí a Secretaria de Obras, como eram chamados até há pouco tempo, né? O Paulo Roberto está conosco. Bom dia. Bom dia, Toné, bom dia, Thomas.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. É um prazer estar aqui na presença de vocês aí para a gente falar um pouco, bater um papo com relação ao nossa nova empreitada, né? Que vamos aí, um desafio novo para mim, que é encarar aí a nossa Secretaria de Infraestrutura Urbana do nosso município. Durante a campanha eleitoral, Paulo, tu deve ter visto de forma generalizada aí todos os candidatos e o prefeito eleito, entre eles, na condição de candidato, falando e reclamando das condições de infraestrutura, dos buracos nas ruas, do calçamento irregular, enfim, das dificuldades de infraestrutura urbana, a rural é outra secretaria, que não estaria sendo atendida a contento. Então essa era a expectativa colocada em cima desta Secretaria de Infraestrutura Urbana, ou seja, de que ela resolveria ou resolverá no curto, médio, longo prazo os problemas viários de Cachoeira do Sul, daquilo que se enxerga. Não vou nem falar do esgotamento pluvial, né, de mais frentes de calçamento, etc. Só falando do que já existe. O que é que vocês encontraram lá para atender essas demandas? Bom, não foi muito boa a coisa que a gente encontrou, né? Aquela famosa falta tudo, né? E, infelizmente, as nossas ruas, as condições de trabalho tá muito ruim, muito precário, né? Para te ter uma ideia, a gente recebeu aí do governo anterior 4 retas escavadeiras que em tese estaria funcionando, que na verdade 2 estavam funcionando, inclusive uma já essa semana entrou também em fora de ação. A moto niveladora, que também ficou do governo passado quase um ano parada, né? Daí eles consertaram a máquina, nos entregaram funcionando, funcionou 4 dias e entrou fora de funcionamento novamente, está lá parado. Então, a gente está enfrentando diversos problemas, né? Que o secretário Eduardo de Carvalho está correndo atrás dessa parte administrativa para a gente conseguir em gestões, em meios meios para a gente colocar esse maquinário novamente em funcionamento. A questão de equipamentos, então, é um gargalo. E recursos humanos, Paulo Roberto? Os recursos humanos é o que nós temos, né? Que muita gente fala, a gente ouve muito da população, e até mesmo da gente criticar os funcionários, né? Que os funcionários não fazem o que tem que ser feito. E, pelo contrário, pelos 29 dias que eu estou lá, quem tem levado a prefeitura nas costas é o funcionário. Porque os funcionários que a gente tem ali, existem casos que a gente tem que se tratar diretamente, alguns casos mais difíceis de funcionário, né? Mas muito poucos. Os funcionários são dedicados, eles trabalham, eles fazem coisas, fazem magia, na verdade, Antônio. Nós temos, para te ter uma ideia, nós temos uma equipe de calçamento que faz reposição de calçamento. São 3 funcionários e eles trabalham numa Kombi. Então os caras botam ali dentro daquela Kombi pedra, botam areia e vão para fazer a reposição de calçamento, tapar os famosos buracos nossos, né? Então essa é uma parte que a gente tem que melhorar, tem que expandir. E já tem uma empresa que está sendo licitada aí para fazer a reposição de calçamentos, né? Já vem desde o ano passado sendo feita essa contratação, mas é muito demorado, muito a parte de licitação, né? Sabe bem como é que é isso aí, é muito complicado. Mas já tem uma empresa que está para vir, para ajudar nessa parte. Nós temos aí 2 equipes de canalização e de bueiros também. Os caras trabalham com uma caminhoneta levando areia e tubos. Nós temos a parte do cemitério, né? O cemitério que também é bem complicado. Tem dois servidores só, que se revezam no Hospital Jardim da Paz e o cemitério municipal. Então é bem puxado para eles, né? Que tem um veículo para lá e para cá fazer os sepultamentos. A parte de limpeza que a gente está atacando agora, o cemitério estava horrível, né? Todo no meio do mato. Então a gente está fazendo com a Secretaria do Meio Ambiente um mutirão para colocar em dia a limpeza do cemitério. E é bem
a área é muito vasta, é muito ampla e é difícil. Se não é o funcionário, a dedicação deles é bem complicado. Bom dia, secretário Paulo. Tu está colocando, pelo visto, o problema é a falta de mão de obra, né, Paulo, para tocar várias frentes. Exatamente. E manter, arrumar, ajustar e depois manter conservando. Manter conservado, porque é um trabalho constante, né? Porque uma rua tu arruma ela hoje e amanhã, provavelmente no mesmo lugar, mais adiante um pouquinho, ela abre de novo. Nós temos um problema sério também, que é a infraestrutura de canalização. A nossa cidade existe, ela é ramificada por baixo do solo aí de bueiros de canalização, né? Existe uma canalização muito grande, que todos sabem já, que corta a nossa cidade. Hein? Então essa é uma sangue que corta todo o centro da cidade e essa canalização está praticamente comprometida. E vai estourando, estoura aqui, estoura a parte lá, na parte alta também temos problema de canalização, na Avenida Brasil. É um trabalho para médio e longo prazo, para ser ainda resolvendo também. Né? Paulo Roberto, dentro da divisão de trabalho lá na Secretaria de Infraestrutura Urbana, a tua missão como adjunto é mais focada em que área? Na parte funcional mesmo, na parte onde a gente trabalha, onde eu vou ser responsável de colocar o pessoal na rua, nos determinados lugares, né? As demandas chegam da comunidade e dos vereadores, né? E a gente vai distribuir as equipes para os devidos locais para ser consertados. Essa é a minha parte principal ali dentro da secretaria. Mas nessa arrancada está jogando em todos os lugares. Sim, assim, nós vamos priorizando, né? Vai priorizando a mais grave, a mais necessária. Como a nossa primeira semana ali mesmo na Paris Borges, com o Ricardo Chaures, a gente abriu um buraquinho na esquina da Paris Borges ali. Daí a gente foi lá, estava toda a canalização comprometida, tivemos que trocar toda a canalização. Ficou 2 semanas de trabalho ali. Nós recebemos também lá na... E não está chovendo, né? E não está chovendo, exatamente. Imagina se nós tivéssemos aquelas condições de maio do ano passado. Os meus colegas lá da prefeitura disseram, Paulo, o senhor se acalme, que não começou o inverno ainda. O inverno não significa chuva. Nós recebemos também uma canalização lá na rua José Ferreira Barbosa, que dá uma ligação para o antigo Olaria do Keeper lá, né? 9 meses estava já um buraco que caiu com as chuvaradas, né? E a gente começou, na nossa primeira semana de trabalho, começamos a tapar aquela canalização lá. Já foram 40 cargas de terra dentro daquela tubulação nova que foi feita. Então, nós com 2 caçambas e com 2 vetos cavadeiras fazendo isso aí. Isso que a terra que a gente está tirando não dá 1 quilômetro de distância. Tem alguma patrola funcionando? Por enquanto, no momento, nenhum. Nenhuma. Então, estamos correndo atrás. Agora saiu um adiantamento aí para comprar uma peça dessa moto niveladora, né, que está parada já lá há 17 dias. E essa peça só existe na fábrica mesmo, que é em Chapecó, autorizada. Não tem outro lugar. Daí começa a complicação das licitações, né? Como é que eu vou comprar uma peça que só tem num lugar? Então, tem que ser dispensa de licitação. Exatamente. Mas é um processo que tem que ser anunciado, diário oficial, Exato. Tem que seguir o trâmite. Aí eu recebi um adiantamento agora para fazer essa compra, no adiantamento não pode ser de um valor muito alto, né? Tem que ser só para pequenas aquisições, né? Então tudo é um impasse que a gente tem que correr atrás. Mas queremos fazer ela funcionar essa semana, se Deus quiser, porque a maior demanda que nós temos é rua, patrulhamento, calçamento. Tem também uma outra informação bem importante com relação aos calçamentos, que muitos dos nossos contribuintes estão cobrando os calçamentos que estão parados, né? E aí tem alguns calçamentos de empreiteiras que o governo anterior deixou de fazer os pagamentos, as empreiteiras abandonaram os calçamentos. E temos aí dos nossos, que é das emendas dos vereadores, que também a gente está trabalhando aí estamos com falta de areião e a moto niveladora, a patrola para fazer as canchas, né?
Então está nesse impasse, está parados também. E a questão de lâmpadas, iluminação pública? A iluminação pública, onde é de LED, é a empresa que está fazendo, a gente faz retira elas e vai para a empresa retorna uma outra, tem ainda um período de garantia, né? Eles fazem o conserto, onde dá para consertar, onde não dá para consertar, eles retornam, mandam uma nova. E os lugares onde não tem, a gente está fazendo a reposição das lâmpadas, temos essas lâmpadas de repouso das antigas, né? Com a equipe da própria prefeitura. Da própria prefeitura. E a rua coberta, como é que está a situação ali da Praça Honorato? A rua coberta não é da Secretaria de Planejamento, não tem informação com relação a essa obra, só sei dizer que está parado, né? Agora eu não sei informar qual Isso todo mundo que passa ali vê, né? Isso é uma herança da administração passada aí, que priorizou essa obra, mas não andou. Foi muito questionado. A administração passada nos deixou bastante herança. Temos bastante dificuldade aí. O que dá para dizer para a população que está nos ouvindo aí, Paulo, quanto ao que vai ser feito? Paciência, as coisas vão aparecer de forma mais significativa a partir de quando? Eu acredito, para toda a comunidade, gostaria de dizer assim, ó, que pelo que eu vejo, pela pouca experiência que eu tenho também de prefeitura, né, que eu trabalhei na prefeitura antes de eu ir para a Brigada Militar, que eu me aposentei na Brigada Militar, e trabalhei na prefeitura na década de 80 e poucos, 82 a 87. E eu estou vendo, assim, na nova administração aí, muita empolgação dos nossos colegas secretários, adjuntos, uma vontade muito boa de trabalhar, então, todo mundo com garra. Eu acho que agora, nos próximos dias, a parte administrativa da prefeitura já está estruturada, está estruturando, vai começar a aparecer as verbas, os recursos, e eu acredito que em breve nós vamos dar uma resposta muito boa para os nossos contribuintes. E vamos esperar, vamos ver o que vai dar. Mas vamos trabalhar. E o pessoal que está em férias vai voltar, e com isso vai ter mais gente à disposição, né? Agora um período também que tem bastante gente de férias, né? Isso aí é geral na secretaria. Eu tenho perguntado aí, não vou dizer que é metade do quadro, mas tem bastante gente que está em férias e tem todo o direito de tirar férias. É quando a pessoa consegue se recuperar do esforço do ano anterior para poder voltar com garra, com energia para mais um ano de muito trabalho, porque os desafios são muito grandes. Mas quero agradecer a tua presença aqui, Paulo Roberto Pereira Alves. Eu queria fazer uma última pergunta aí, até para matar a curiosidade do nosso ouvinte. Bochecha, por que esse apelido? Olha, não sei. Esse apelido foi pegando lá na brigada, né? E eu acredito que seja porque quando eu era mais novo, eu era mais gordinho. E agora, depois de mais velho, eu comecei, por causa da saúde, né, Tonete? A gente tem que começar a se condicionar um pouco mais e fazer uma atividade física. Daí eu acho que as bochechas diminuíram um pouco, por isso que o pessoal fica na dúvida. Mas eu acho que começa mais ou menos por aí. Então fica o registro, mas muito obrigado pela presença aqui. Queremos colocar o programa à disposição, porque eu sei que em muitas ocasiões aí vai precisar interromper rua, precisa fazer algum tipo de movimentação que atinja a população, e nós estamos aqui nessa área de prestação de serviço para ajudar, para minimizar, vamos dizer, o impacto, porque qualquer obra, ela tem impacto. Exato. Qualquer obra, ainda mais em via pública, por exemplo, ela acaba causando transtorno, desvio de trânsito, né? Ônibus tem que mudar roteiros, a gente sabe que é assim. Mas esses transtornos vão ser sucedidos por uma melhoria para a população. Por isso, conte com a gente aqui. Tá, muito obrigado. E estamos à disposição também na secretaria. O meu telefone também, quem tem pode me ligar, quem é conhecido, que conhece, pode ir na secretaria, pode deixar recado. Eu vou estar sempre por ali. Quando não estou nas obras, vou estar na secretaria. E vou fazer o máximo de mim para a gente conseguir prestar um bom trabalho para a comunidade, porque a nossa comunidade está com falta disso aí, está precisando, está necessitada de um bom atendimento, de um bom retorno dos impostos que a gente quer pago por todos nós. Muito bem. Então conversamos com o secretário municipal adjunto de
Infraestrutura Urbana, Paulo Roberto Pereira Alves. Nós vamos aos patrocinadores e depois já está aqui no estúdio o presidente do Sincasul, Paulo Davenir Soares Barbosa, que vai nos falar aí sobre os pleitos do quadro geral da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Já voltamos. Você sabia que a Elétrica é especializada em usinas solares de investimento? Venha até a nossa loja e fale com o Givago e entenda o porquê muitas pessoas investem em painéis solares. A Elétrica fica na Júlio de Castilhos 578, fone 3723-7032. Vem pra a Elétrica, vem. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Frangos Nicolini e produtos alimentícios, bebidas, vinho da Serra Gaúcha, produtos coloniais, capelete, tortei e todos os cortes de frango com ou sem tempero. Aceita encomendas de frango para festas, casamentos e aniversários. Aos sábados e domingos, frango assado sob encomenda. Frangos Nicolini, Rua Pinheiro Machado, 1911, fone 3722-2265 e Avenida Brasil 1443, fone 3722-4802. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 8h23. Obrigado pela sua audiência. Eu vou pedir um minuto aqui para o presidente do Sincasul, Paulo Davenir, porque o nosso entrevistado que devia estar falando conosco lá às 7h30, nós só conseguimos contato agora. Sabe? Porque telefonia, né? Ele não está nem em Cachoeira do Sul. Tomás? Pois é, então, nossos ouvintes, Toné, o Zênio Menezes da Silva, o novo presidente da Associação Cachoeirense de Futebol Varziano, ASCAV, ele foi eleito na última sexta-feira, dia 24, está retornando ao comando da instituição. A chapa 1 do Zênio obteve 23 votos, enquanto que a chapa 2 do Betinho Lopes recebeu 16. Então está na linha conosco o Zênio. Bom dia, Zênio. Bom dia Tomás, bom dia a todos da rádio, bom dia Rádio Vale, os ouvintes aí também. Estou aí para responder algumas perguntas que vocês queiram fazer. Bom, tu estás voltando, né? Tu estava na administração passada e agora tu volta para ASCAV. E o que tu encontrou de diferente desde que tu saíste da instituição, Zênio? A gente ainda está se organizando, pegando os fios da meada, que é grande o problema na ASCAV. Então eu entrei ao pedido dos clubes para botar a casa em dia de novo, né? Isso aí. E não vai ser fácil, mas a gente vai tentar de todas as formas colocar tudo em ordem. Planos e projetos vão manter as mesmas competições do passado ou tem alguma ideia diferente? A gente tem as ideias assim, mas tudo depende de verbas que a gente está captando. Tivemos agora uma verba do Cláudio Tati, que vai nos ajudar muito, porque a prefeitura nos últimos anos, principalmente na minha gestão, não nos ajudou com nada, não teve valores disponibilizados para as CAV, ficou difícil fazer campeonato. Mas as ideias que a gente tem são boas, os esportistas não vão se arrepender de ter me colocado de novamente, acreditar no meu trabalho, que foi um trabalho sério, que foi um trabalho que
não deixei dívidas, não deixei nada que pudesse atrapalhar a gestão, que hoje nos deixa endividado, nos deixa problemas sérios de disciplinas. Então a gente tá aí para lutar pelo esporte cachoeirense de novo. Já tiveste um encontro com o secretário Dudu Moisés, ou vai ter uma reunião com ele, Zênio? Eu tenho uma reunião marcada para amanhã, às 9 horas, com ele, para a gente conversar sobre como vai ser os campeonatos, porque vai mudar algumas coisas. A secretaria vai formular tudo, os campeonatos, para a gente, para as CAV ficar mais tranquila e não ter tanto trabalho, porque não é muito fácil não fazer todos os campeonatos assim, feitos só com o pessoal das CAV. Tá certo, então. Zênio, muito obrigado por atender aqui a Rádio Vale. Estamos sempre à disposição para divulgar os eventos aí e auxiliar as CAV e auxiliar os esportistas no que for necessário. Conte conosco, Zênio. Eu quero agradecer a oportunidade, me desculpa de não ter atendido antes, porque a gente está numa correria sempre lá fora, então a gente está sempre disponível também para dar as informações necessárias. Tá certo. Um bom dia, obrigado, abraço, Zênio. Bom dia, forte abraço a vocês todos aí. Tá aí então o Zênio Menezes da Silva, o novo presidente das CAV, né, Toneca? A eleição então que aconteceu na sexta-feira, e ele vai ter então um primeiro encontro com o secretário Dudu, encontro oficial, e é aquela expectativa que fica, o próprio secretário esteve aqui conversando conosco, né, como vai ser a organização desses campeonatos varzianos, que reúne um grande número de esportistas em Cachoeira, tanto que tem 50, foram 23 a 16, me ajuda aí, Toné, isso dá 49 votos. Então, veja, 50 e tantos clubes associados às CAV, é um número grande de filiados e de esportistas que movimentam esse segmento aí de Cachoeira do Sul. Todo final de semana tu pode contar em mais de 1.000 pessoas, entre atletas propriamente dito, simpatizantes, familiares, estão envolvidos com o esporte amador de Cachoeira. E em finais, muito mais do que isso. Não sei quantificar, mas é um número muito significativo de pessoas que se interessam pelo esporte amador. Não é à toa que a nossa emissora tem um programa diário sobre esses assuntos à noite, né? Isso, com o Lucas Nunes, sempre às 8 da noite. Às 8 da noite aqui, e vamos ter mais esportes na nossa emissora, porque é uma exigência dos nossos ouvintes e das nossas prezadas ouvintes. Agora, 8 horas e 28 minutos, já tinha anunciado aqui o presidente do Sincasul, que é o sindicato que representa o quadro geral de servidores da Prefeitura Municipal, o Paulo Davenir Soares Barbosa, que está aqui conosco, e vamos tratar dos assuntos que são mais pertinentes a essa parte que é mais numerosa dos servidores da Prefeitura. Então, Davenir, bom dia. Bom dia, Toné, bom dia, Tomás. É uma satisfação imensa em retornar de novo, né? Para explanar algumas coisas a respeito dos servidores. Mas a satisfação não é tão grande com a atual circunstância que está passando os servidores, né? Eles estão passando por uma dificuldade, nós todos, do quadro geral, né? Que agora saiu o IPCA, que é um valor que eu não sei de onde que eles tiram esses valores, que é exorbitante. Senão não existe esses valores que eles querem que sejam repassados aos servidores, porque aumento real não existe. Sim, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é a inflação oficial, que deu ali em torno de 4,77%. 87. Né? Então esse é um índice que vocês consideram muito... Que é onde que entra o Vale Refeisul, e um outro projeto que já existe em algumas cidades ao redor, que é o Vale Feira, de R$50, para ser gastado na Feira Livre, com aquelas famílias que produzem em Cachoeira. O valor é pouco, 50, mas em 2.000 servidores, né, vai para quanto que gera de impostos? Bom, então vamos ver. Vocês aceitam o índice inflacionário, que é oficial, e então uma reposição apenas, não um ganho real, e solicitam um aumento no Vale Alimentação, que hoje é R$500. Para quanto vocês estão pedindo? Nós estamos pedindo, né, R$100
Para 600, então. Isso. De 500 para 600. Exato. Que seria um aumento de 20%. Certo. E, além disso, mais R$50 referentes a uma feira aí, comprar alguns hortifrutigranjeiros na feira livre dos produtores de Cachoeira do Sul. Correto. Então, essa é a pedida que foi entregue para a administração municipal. É uma pena que isso pode se estender somente aos servidores da ativa, porque outros que passam por dificuldades que não são poucas são os aposentados, né? Aposentados recebem salário mínimo, sem contar aqueles que ainda fazem um papagaio em algum banco que recebem menos do que isso. Imagina ao ponto que chega. Sim, o problema do consignado. Exatamente. O pessoal se endivida ali no consignado, no crédito direto ao consumidor. Realmente bem complicado nesse aspecto aí, o endividamento daquelas pessoas que menos ganham, porque elas se endividam porque ganham pouco. Né? Chega um momento aí, da vida, uma doença, uma questão muitas vezes para auxiliar um familiar, né? Nem é para o aposentado ou para a aposentada direta, é para alguém que um filho, uma filha, alguém que precisou, e acaba que essa responsabilidade fica sendo descontada no contra-cheque da pessoa. Bom, qual é a perspectiva, a receptividade? Como é que foi recebido esse pedido do Sincasul? Foi protocolado ontem, né? Creio eu que já deve estar na mesa do prefeito hoje, né? Para avaliação. A gente está na expectativa que pelo menos seja batido o martelo sobre isso. Porque ele é sabedor que a prefeitura hoje está aí porque tem servidores da estirpe que nós temos em Cachoeira. Os caras recaçam a manga e vão, porque senão, por salário não seria. Como é que vocês chegaram nesse pedido aí? Conversaram com os servidores? Isso, e nós somos auxiliados pela Intersindical na pessoa do Santo Tavares, que ele dirige 20 e poucos sindicatos, então ele nos auxilia muito ali no nosso sindicato. Então, juntamente com o corpo jurídico que nós temos lá, que o Santo ofereceu a nós, eles que fazem esse tipo de cálculos, eles que fazem, e a gente leva ao conhecimento dos servidores, né? É por ali que... Muito bem, então tá, houve assessoria técnica, né? Mas tem um outro assunto. Esse é o assunto imediato, é a questão salarial, é o dia a dia, é a sobrevivência dos servidores do quadro geral, que são mais ou menos 1.200, né? Isso. Temos que excluir aí os professores. Correto. E tal, né? São mais ou menos 1.200 atualmente na prefeitura de Cachoeira. Mas tem essa comissão que foi formada para tratar da reforma do plano de cargos e salários da prefeitura no quadro geral, porque a parte de cima da pirâmide, vamos dizer assim, de salários, os cargos e as funções, cargos em confiança e as funções gratificadas, a parte superior já foi contemplada, embora haverá questionamento do Ministério Público sobre o que foi adotado com a aprovação da Câmara. Mas agora há uma comissão que vai discutir, que não tem prazo para terminar, mas tem prazo para entregar alguns relatórios. Como é que os Sincasul, os funcionários, estão vendo essa ideia de mexer no organograma na parte do quadro geral? Nós estamos montando uma comissão, né? Inclusive a gente pediu um representante do prefeito, porque não foi visto com bons olhos para os servidores da classe geral. Até porque a disparidade salarial entre eles e algum CCs é bem grande. E quem faz a máquina girar ali é os servidores. É o quadro geral que faz com que vá para dentro de um buraco, muitas vezes sem IPI. Então não está sendo bem visto com bons olhos pelos servidores, né? Muitos com receio ficam cestrosos, mas não é bem visto. Esse não é bem visto significa que não... Pelo menos salarial. Eles acreditam que não vai haver grande mudança sobre a situação das bases salariais, o que é hoje, é isso? A mudança salarial houve na pirâmide da parte de cima, mas aquele que arregaça a manga e vai para um buraco, vai para um cemitério, vai fazer uma exumação, não, ali não... O pessoal acha que ali não vai se mexido muito. Era para ser, né? Mas então a perspectiva nossa com essa comissão é a gente tentar fazer com isso mude, né? Que olhe com os valores diferenciados para os servidores. Davenir, sempre foi um pensamento que se imagina assim, de senso comum. Não, vamos fazer o seguinte, vamos começar por aqueles que ganham menos,
que mais precisam, depois a gente cuida daqueles que ganham mais. Mas geralmente não é isso que acontece. Não está né? sendo isso. Primeiro aqueles que estão no topo. Depois, se der, se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, os que estão embaixo. É extremamente injusto isso. É, né? É verdade. Não quer dizer, isso nós estamos falando da história. Vamos falar um pouquinho do futuro. Não quer dizer que esse grupo de pessoas, representando todas as secretarias, né, coordenado pela Procuradoria Jurídica, não vá desenvolver um trabalho, projeto que contemple esses desejos e que resgate, vamos dizer, essa dívida histórica com o pessoal do andar de baixo. Exatamente. O que nós falamos, eu da Avenida aqui, que eu falei, é que no passado sempre o andar de cima beneficiado e o de baixo ficava a ver navios ou recebendo as migalhas que sobravam. Agora, na arrancada do atual governo, a primeira preocupação em termos de mudança foi no andar de cima, não foi no de baixo. Quer dizer, a sinalização não é boa, mas pode ser que nós sejamos agradavelmente surpreendidos, eu digo nós, como população de modo geral, que depende do serviço de todo o quadro de servidores da prefeitura, podemos ser surpreendidos. Não, olha, o pessoal fez uma mudança que outros não fizeram e ficou bom. Tomara que aconteça isso. Essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa vontade, porque a gente tem que torcer que o piloto do avião chegue até o seu destino, porque a gente está nesse avião. Mas, assim, a vista, assim, não foi o que aconteceu. Mas a gente tem que acreditar, porque eles estão entrando hoje nessa gestão, pegaram, como o meu antecessor falou, eles pegaram um rabo de foguete. Então a gente torce para que isso aconteça, né? Então, mas até chegar aquilo ali, o servidor está recebendo saláriozinho de fome. Bom, provavelmente haverá alguma reunião entre o prefeito e seu staff com o sindicato para tratar desses assuntos, porque com o CIPROM, que trata dos professores, já tiveram reunidos na semana passada. A gente está reivindicando, juntamente com a nossa comissão, uma reunião com ele. Creio que será protocolado hoje, ainda o pedido, e logo em seguida a gente terá alguma resposta do executivo. Muito bem, da Avenida ficamos à disposição aqui para qualquer informação, tem o nosso número, manda um WhatsApp, nós vamos divulgar, porque essa é a ideia. Nós primeiro queremos ouvir da fonte, ou seja, vamos ouvir do presidente do sindicato ou quem o sindicato indicar como porta-voz. E depois ouvir da administração municipal também as suas posições. Aliás, esse microfone ouve com frequência e até talvez nós sejamos importunos às vezes, de tanto que nós convidamos os representantes da administração para aqui falar, mas esse é o nosso objetivo. Nós queremos dar menos opinião e ouvir mais das pessoas que tratam do assunto, seja na parte trabalhista, que é o sindicato, que o Davenir representa aqui, ou seja na parte patronal, que é a administração propriamente dita. Que eles digam o que estão tratando e o que pretende, porque tudo que acontecer para nós, cidadãos e cidadãs, em termos de melhoria, de qualificação, de infraestrutura, saúde, educação, de desenvolvimento de Cachoeira, passa sim pelos servidores municipais. O tesouro que a prefeitura tem hoje é os servidores municipais, esses que vão para frente na batalha. E eu fico à disposição sempre dessa rádio, e muito obrigado a tudo e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado ao Paulo Davenir Soares Barbosa, presidente do Sincasul. Agora, 8h39, vamos aos patrocinadores e voltamos para o bloco final do nosso programa de hoje. É bom estar com você. Rádio Vale. Neste mês, a Ótica e Joias Zani está com a Promosol, uma campanha com descontos nos óculos solar a partir de R$ 89,00 e de grau a partir de R$ 249. São diversos modelos feminino, masculino e infantil. Toda a linha de óculos solar e grau com 10% de desconto. Tudo em até 10 vezes no cartão de créditos, sem juros e 20% de desconto à vista. A Ótica e Joias Zani fica na Saldanha Marinho, 1411, fone 99308-7218. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança.
A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Siga a Vale FM no Instagram. @Rádio Vale FM _99.1. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Vale Informação. Oito horas 41 minutos. Vale Informação em nome de Seletro, que há 55 anos leva energia aos seus associados. A elétrica especializada em usinas solares. Lembrando, o Givago esteve aqui. Givago, que é o consultor e coordenador regional de elétrica, porque a elétrica nós temos em Cachoeira e tem em São Gabriel também. Diz que a loja de São Gabriel é muito ampla e é muito concorrida, como a de Cachoeira também. E há essa disposição da elétrica de manter preços e fazer rápidos orçamentos para a instalação de painéis solares até sexta-feira. Por quê? Porque vai virar o mês e a informação que se tem, em função de uma taxação feita pelo governo brasileiro na importação de painéis solares, que os preços vão ser majorados. Então a hora é agora de fazer um bom negócio e investir na colocação de painéis solares, que diminui a conta de luz, a prestação é mais barata do que o que se paga a energia normalmente aí. E cada um tem a sua demanda, obviamente. Também estamos aqui em nome dos supermercados Tischler. A oferta desta quarta-feira, café Nescafé, 160 gramas por R$ 16,99. Aquele vidro de 160 gramas ali, que aliás o meu está no final, vou aproveitar essa oferta aí para repor o meu estoque de café Nescafé, 160 gramas a R$ 16,99, uma das muitas ofertas dos supermercados Tischler, Tomás. Pois é, um cafezinho cai bem, depois do programa, né, Toledo? Vamos lá para a sala tomar um cafezinho do Nescafé, que a gente aproveita a promoção do Tischler. Bueno, tia, vamos para o Vale Esporte, desta quarta-feira, Campeonato Gaúcho, o Gaúchão já na terceira rodada, foi aberto ontem, 2 jogos. O Juventude recebeu o Guarani de Bagé e resolveu na sinaleira do jogo, fez 1-0, e ganhou dentro do Alfredo Jaconi. E o Internacional foi a Novo Hamburgo, porque o estádio Francisco Noveleto, o Passo da Areia, está interditado pela Brigada Militar. Então o mando do jogo São José foi no estádio do Vale, que é o estádio do Novo Hamburgo. E também na sinaleira do jogo o Inter conseguiu fazer 2 gols. Aliás, o Inter fez 3, só que o primeiro foi anulado pelo VAR porque o Enervalência deu uma raquetada discreta na bola, e com a mão não pode, tem que ser com outras partes do corpo, só não pode ser com a mão. Aí nem com o braço. Aí o VAR chamou o Anderson Daronco, o Daronco ficou muito claro ali, cancelou o gol do Enervalência, mas o Inter acabou fazendo 2 gols no final da partida, 2-0, então o Internacional já é o líder do seu grupo, o Inter está no grupo B, é líder já com 7 pontos, Caxias 3, Pelotas 1 e Ipiranga 1. E o Juventude, com a vitória, passou a ser líder do seu grupo, tem 6 pontos, o São Luís tem 4, o Mussum 3 e o Brasil 2. Bom, a rodada segue, hoje 3 jogos, então pode haver uma mudança aí nessa tabela de classificação. 7 da noite no Colosso da Lagoa, em Erechim, tem Ipiranga e São Luís. Esse jogo aí tem transmissão pela internet aí do grupo RBS. 9h30 da noite no Francisco Stedley, em Caxias, tem Caxias e Brasil de Pelotas também, a internet aí do grupo RBS transmite esse jogo. 10 da noite no estádio do Vale tem Mussum e Grêmio,
Esse jogo é pela RBS TV e pelo Premier, a transmissão ao vivo. E amanhã, 8 da noite, na Boca do Lobo, tem Pelotas e Avenida, também é o jogo da internet. É isso aí, termos de esporte aí, Toné. 8h46, quero aqui, ó, sabe que a divulgação do resultado das matrículas, ou pelo menos das intenções de matrícula pelo SISU, ela saiu um pouquinho atrasada, era para ter saído domingo, vocês se lembram, quem acompanha o programa, aí saiu na segunda-feira de manhã, nós estávamos entrevistando aqui o vice-diretor do campus da UFSM, ao vivo aqui no programa, e na ocasião, até durante o programa saiu a listagem daqueles que optaram pelos cursos do campus de Cachoeira, por exemplo, mas precisava estratificar, no final se consolidou. E algumas universidades públicas, elas estão adiando a matrícula, a confirmação de matrícula propriamente dita, em função desse atraso ali de horas. Não é o caso da UFSM, gente. O prazo para a confirmação de vaga e matrícula dos candidatos classificados pelo SISU para as vagas de primeiro e segundo semestre de 2025 na UFSM é até o dia 31, sexta-feira que vem. Então não tem essa história. O pessoal tem que entrar lá no site da UFSM, fazer a confirmação da matrícula. Nós sabemos que a UFSM é uma universidade pública, é gratuita e tal, mas tem que seguir esses trâmites. E é assim que funciona. Então não tem essa história de, mas parece que eles vão dar mais um prazo. Não tem nada. Aliás, eu não entendo para que vão dar mais um prazo, porque tinha que ter saído domingo e saiu na segunda. Tá? Isso não faz diferença. Então, até sexta-feira, estou ressaltando isso aí para que ninguém fique indo atrás de notícias. Realmente, algumas universidades vão dar mais 1, 2 dias para confirmação da matrícula. Não é o caso da UFSM, que está com prazo limitado, tem um edital que foi emitido pela universidade, mostrando a data de 31 de janeiro como final para a confirmação das matrículas dos candidatos via SISU. Outra questão, Tomás, que está me chamando a atenção aqui, agora eu quero defender o Donald Trump. Né? Não tenho lá muita simpatia com ele, mas não significa que tudo que ele diga ou tudo que ele faz seja um disparate. Realmente ele é truculento, ele representa um estilo de governança muito autoritária, muito posudo, né? Se acha mais que os outros. Isso não é muito simpático, mas isso é uma característica dele e é um problema dos americanos. Não há dúvida que também afeta todo mundo por ser a maior potência econômica e militar do planeta. Mas eu vou dizer que o Trump, e isso é uma matéria hoje que está em vários jornais, quando diz que vai taxar o Brasil e justifica a taxação de produtos brasileiros porque os brasileiros taxam os produtos americanos, eu vou dizer que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos tem toda a razão na sua argumentação. Porque, Tomás, como é que é? 2 pesos, 2 medidas? Se o Brasil taxa os produtos americanos, e olha que os Estados Unidos está ali disputando com a China o maior mercado importador de produtos, sejam do setor primário ou industrial, brasileiros, mas principalmente do agronegócio. Então, se eles são grandes clientes e os nossos produtos entram lá, de modo geral, sem nenhuma taxação, por que os produtos que eles fazem lá, seja de qualquer nível, industrializados ou não, têm que ser taxados quando entram no Brasil? Sabe por que tem que ser taxados? Porque internamente as empresas brasileiras pedem a taxação. Nem é uma questão de arrecadação do governo federal. E isso não vem de agora, do governo Lula. Tinha no governo Bolsonaro e outros governos também sempre adotaram por pressão interna. Aí tu vê, Tomás, de modo geral, assim, um sindicato ou uma federação empresarial, não vou nominar nenhuma aí porque não quero estigmatizar e nem tenho
qualquer problema com qualquer uma dessas que existem no Brasil, muito antes contrário, acho que são representativas, necessárias e tal. Mas os empresários que defendem tanto a livre iniciativa, que defendem tanto que a livre concorrência, a democracia, etc., esses mesmos empresários, representados por essas entidades, muitas vezes vão lá atrás do governo, vão procurar agora o vice-presidente da República, que é o ministro da área de Indústria e Comércio e tal, né, o Geraldo Alckmin, para pedir que taxem o produto desse ou daquele país, porque esse produto está chegando muito mais barato e está concorrendo com as indústrias ou com as empresas ou com os produtores nacionais. Claro que não estou no bojo disso, eu estou simplificando. Tem também as alegações de que esses produtos estão chegando no Brasil subsidiados, que há, né, de incentivos e subsídios no país de origem, que isso contraria inclusive as normas internacionais do comércio. Tudo em muitas oportunidades é verdade, mas em outras é simplesmente reserva de mercado. Ou seja, eu quero garantir espaço para a minha produção, que não é tão eficiente ou quanto a produção externa, então eu peço que taxem o meu concorrente americano, chinês, alemão, seja que for, do produto que eu fabrico aqui dentro. Alguns dos senhores e das senhoras têm todo o direito, né, de dizer, não, mas a gente tem que proteger a indústria nacional. Mas, na minha opinião, em termos de concorrência, não. Em termos de proteger, ajudando para que ela seja menos onerada internamente, para que ela tenha menos burocracia a cumprir, que é custo, que a infraestrutura do país, estradas, energia elétrica, água, segurança, sejam boas para que eles possam produzir, sem ter que ficar contratando vigilância privada, ter que estar consertando veículos que quebraram, porque os buracos das rodovias são incríveis, ou gastando mais com frete porque as pontes caíram e não foram recolocadas. Isso tudo eu acho que está perfeito, tem que reclamar, tem que dar isso. Agora, subsidiar o produto e dizer que o Donald Trump não pode taxar o produto brasileiro, mas nós podemos taxar o americano, então eu tenho que admitir que Donald Trump está certo. Com relação à famosa história das algemas, né, no transporte dos repatriados, a Polícia Federal Brasileira também utiliza algemas quando leva para fora do Brasil pessoas que são deportadas daqui. Então é uma prática comum. O que o pessoal está reclamando, é que daqui a pouco tem que haver uma convenção internacional sobre esta questão. Uma coisa, de repente, é transportar um apenado, um condenado ou um bandido terrorista extremamente perigoso, ter que levar ele num avião algemado o tempo todo, né? Mas talvez não precise algemar os pés, só as mãos já seja possível, né? Porque os brasileiros estavam algemados os pés e as mãos. Agora, isso é uma convenção internacional que pode ser esclarecida. Olha, deportação, está sendo deportado, não importa qual é o país. Se não é um criminoso, o crime dele foi entrar de forma ilegal ou permanecer de forma ilegal no país, está retornando à sua nação de origem, vai no avião, mas não precisa, de repente, algemas, se ele não representa risco nem para si, nem para os demais, tá? Então, isso é uma questão de convenção. Então, o pessoal tem que parar com essa história de procurar, chifre em cabeça de cavalo, que não vai encontrar. Então, a Polícia Federal Brasileira também algema o pessoal que sai aqui do Brasil nos voos. Nós precisamos, sobre essa questão da imigração e da deportação de imigrantes ilegais de qualquer país, e infelizmente que nos Estados Unidos tem em torno de 250 mil imigrantes ilegais brasileiros. 250 mil, fora os legais, né? Então é um número incrível, né? De pessoas que entram ilegalmente lá. E não que sejamos o país que mais tem imigrantes ilegais, não é isso, mas são 250 mil. Isso foi uma estimativa, porque ninguém sabe ao certo, porque se são ilegais, qual é a estatística que tem? Nenhuma, né? Um chute aí, mais ou menos e tal. Então vamos combinar. É um direito de qualquer pessoa insatisfeita com as condições
do seu país, buscar novos ares, novas terras, novas culturas. Muitos por questões, e a maioria por questões econômicas, né? Querendo melhorar de vida, né, Tomás? Querendo uma perspectiva melhor. E outras também por questões culturais, por questões pessoais. Não, eu quero morar nos Estados Unidos porque é outra cultura, eu quero conhecer, eu quero me aperfeiçoar no inglês, né? Ou quero aprender o inglês, nem sei, vou aprender lá, né? Isso vai ser facilitado, enfim. Os motivos mais variados, sem falar aqueles que vão lá porque são funcionários de empresas multinacionais, são levados para a matriz dos Estados Unidos, e aí lá vão desempenhar suas tarefas, aqueles que vão estudar, fazer mestrado, doutorado, né, são contratados para pesquisas mais variadas, né, vão para a NASA. Né. Então, tudo se justifica. A questão é que a realidade é que existem esses imigrantes ilegais. E os países, Brasil entre eles, não têm uma obrigação de mantê-los no país. Ilegais. Olha o que o Brasil tem sofrido nos últimos anos, sofrido realmente, com as imigrações forçadas de venezuelanos. Nós não sentimos muito aqui no Sul, mas os estados mais do norte lá, que fazem fronteira com a Venezuela, eles não sabem mais o que vão fazer para poder atender aquela massa diária de pessoas que chegam, mulheres, crianças, homens, que chegam passando fome, com dificuldade, que tu tem que abrigar por uma questão de solidariedade. Igrejas, congregações religiosas estão lá tentando atuar, órgãos das Nações Unidas, mas é muito difícil tu atender isso. E os prefeitos lá ficam sem saber o que fazer. Por quê? Porque todo recurso público que tu tem que investir no imigrante ilegal, nessa imigração forçada, tu deixa de usar para a saúde, educação, infraestrutura dos brasileiros. E eles diziam aí, o que eu faço? É um drama isso. Ainda sobre o bolo envenenado, temos mais uma informação aqui. A Deise Moura dos Anjos, que é a suspeita, né, de matar as 3 pessoas da família, e com o tal do bolo envenenado, ela recebeu a substância, o arsênico, pelo correio. A informação foi confirmada pelo chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o delegado Fernando Sodré. Segundo a polícia, a assinatura da suspeita foi encontrada no comprovante de entrega da encomenda de arsênio, em que ela constava como receptora. Os dados foram fornecidos pelos Correios, confirmando a ligação. Então, cada vez mais robustas as provas, né, contra essa trata-se como suspeita, né, já que não foi indiciada ainda, a Deise Moura dos Anjos, dona. Última notícia aqui, aviso de dispensa de licitação, está no Diário Oficial do município, para a contratação de segurança para a festa de escolha da Corte do Carnaval de 2025. Propostas podem ser apresentadas até o dia 31, sexta-feira, às 9 horas da manhã, certo? Lá no setor de compras da Secretaria de Administração. E também contratação sem licitação de sonorização e iluminação e locação de LED para a festa de escolha da Corte do Carnaval de 2025, com prazo de entrega até dia 31 às 10 horas. Então, 1 hora depois do que as propostas para o serviço de segurança. Sexta-feira nós vamos tratar aí desse evento aqui no programa, a Escolha da Corte, sexta-feira, né, a Escolha da Corte que vai acontecer no sábado, dia 8 de fevereiro, lá no Grêmio Náutico Tamandaré. Certo. 9 horas agora. Muito obrigado, Tomás. Ok, agradecemos os nossos ouvintes que sempre estão conosco. Vamos mandar um abraço para Rosa Tatman e a Maria Aneli Rode, que também estão na sintonia conosco. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Amanhã, às 7 horas, estaremos de volta. E nós nos preparando já no final do programa para o programa de amanhã, às 7 horas, com uma pauta completa, muitos entrevistados, muitos assuntos variados aqui. Fique com o jornalismo da Rádio Vale, mas fique também
com os programas de entretenimento, como o Misturadão, que está chegando agora com o Tiago Borges, trazendo muita música que agrada ao pessoal, e um dia nós vamos ter uma parte, pelo menos, das participações dos ouvintes que vêm pelo WhatsApp ou pelo telefone aqui, e que o Tiago Borges recebe com muito prazer. Muito obrigado a todos, até amanhã. Esta é a ZYW